Pessoal, vocês conseguem ouvir aí? Outra pessoa que eu chamaria se eu fosse famoso, chamaria de fazer esse tipo de prato. Gustavo Lima, o Bruno, o Zé Neto. Qual Cala a outro mais que boca. bebeu também? O doidão. Bruno Marrone. O Bruno, já falei, o Bruno. Som aqui. Eu não sei mexer nisso aqui, não. Cala a boca. O quê? Como é que você tá falando? Você tava falando. O professor desativou meu som. Fala com ele. Foi na minha casa? Graças a Deus, eu não sei mexer nisso. Pessoal, vocês conseguem me ouvir aí? Não vou falar. Aê, professor! Tudo bem aí? Já estamos em quatro alunos, 3 alunos. Então, Nossa, a voz do senhor tá ruim, hein? tá muito baixinho? Tá chiando. Espera aí. Pessoal, os outros conseguem ouvir aí também? A Luísa consegue ouvir aí? Tá chiando ou não? Nossa, tá muito eco, professor. Tá ruim. Não é o seu som muito alto, não? Ah, eu tô pelo celular, professor. Eu tô vendo pelo celular, não tô pelo computador. É que eu tô com o fone de ouvido aqui para gravar um áudio no Zap, se precisar. Ó, tem aluno que não está conseguindo. Eu vou passar o link individual aqui. Eu acho que não acharam no grupo. Deixa eu ver aqui, peraí. Peraí que eu estou admitindo aqui aos poucos. Nossa, tá repicando a voz do senhor. Peraí. Mandei pro meu amigo, ele falou assim. Puta brigadinho. Esse? Ah, Que povo mostrando na casa. E aí, pessoal, vocês conseguem me ouvir aí, não? Aí, agora a voz tá legal. Tá bem agora? Tá. eu tô ouvindo. Todos estão ouvindo? Tô ouvindo. Deixa eu aumentar aqui porque ficou baixo, né? Deixa eu ver aqui. Eu tô ouvindo bem uma boa parte de vocês, pessoal. Legal. Ó, a gente tem aí praticamente 33 alunos. Veja se tem, ó, todos por enquanto estão aí com o microfone aberto. Pode fechar o microfone, professor? Não, por enquanto pode. Por enquanto Tem que pode avisar deixar para eles assim. que tem que correr a tela para o lado, né? Vou falar para eles correr a tela para o lado. É que teve uma moça que pediu para que eles não abrissem o áudio, né? Não, eu vou poder ouvir. Não, pode ir, pessoal, daqui a pouco eu vou fechar o áudio de todo mundo. Aí eu controlo o áudio daqui.
Ah, você Tudo bem. controla daí? Ah, Controla. legal. Então, posso falar pro pessoal abrir o áudio. Todo mundo pode abrir o áudio, então? Por enquanto pode. Por enquanto, pode? Falar, todo mundo desliga. Vou falar para eles que você controla por aí. Olha só, nós estamos aí em 38 pessoas participando aí. Estou vendo todos vocês aí. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então, legal. Olha só, pessoal. Já tiveram uma dúvida na questão, o senhor vai conseguir gravar essa aula agora? Ela Para está disponibilizar gravando. depois? Está gravando? Já está gravando. Pessoal, seguinte, tudo que for falado aqui, que foi escrito, ela está gravando e depois vai ser disponibilizado, tá? Então, ó, eu estou gravando, tá certo? E aí é o seguinte. Ó, nós estamos aí com 40 pessoas agora, basicamente, tá? Oi? Pessoal, Pode ir. Meu negócio, né? A mãe tá batendo no meu pai, né? Não, Passar a prova para a gente hoje, professor? pessoal, bom, eu bloqueei o som de todo mundo. Eu vou controlar daqui, porque senão a gente não consegue falar. Fica muita gente falando ao mesmo tempo e aí a gente não consegue. Se vocês estiverem me ouvindo aí, faz um joinha aí para eu poder ver. Eu tô com... Vocês devem estar me vendo aí. Eu abri a tela aqui, eu vejo praticamente todo mundo aí, né? Tenho duas telas aí com praticamente todo mundo, tá? Então é o seguinte, ó, a gente tem mais gente entrando aí, né? Tô vendo praticamente todos aí. O Brás tá ali, quem mais? Nosso amigo aqui, a Ana, a Kelly, o Ademilton, a Priscila. Bom, estamos aí com 48 pessoas na sala, pessoal. Seguinte, tá? A Thaís, você não está ouvindo, Thaís? Deixa eu ver aqui a Thaís. Pessoal, olha só. Bom, vocês devem estar me ouvindo, né? Vocês viram que tem um chat aqui do lado. A gente pode fazer o seguinte, ó. Para a gente não ter... Não sei qual que é a experiência de vocês com esse tipo de, vamos falar assim, de tecnologia, de reunião aqui. Isso aqui a gente usa bastante, tá? Então, só para deixar claro algumas coisas para vocês. Primeiro, tem um chat aí. Se vocês olharem lá embaixo, vai ter um chat que vocês podem me mandar mensagem se vocês quiserem, tá? Evidentemente, quando for uma pergunta, alguma coisa do tipo, vocês podem, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte. No vídeo aí, levanta a mão. Se eu não estiver vendo aqui, eu vou ter que ficar trocando. Nem todos eu consigo ver a imagem, tá? Tem alguns que não tem imagem e não tem câmera, eu não consigo ver. Aí me manda um chat, faz a pergunta, e se for o caso eu abro
o vídeo, o som para todo mundo poder perguntar, tá bom? Eu só vou controlar o chat, o áudio daqui, porque senão todo mundo falando ao mesmo tempo, aí a gente não consegue avançar. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Quando tiver ok, vai dando joinha aí, senão a gente não consegue saber aí, tá? Fala, Demilton. É que não aparece, eu estou vendo pelo celular. E pelo celular, não, tem vezes que... Eu testei com outro aluno agora há pouco, e tem vezes que aparece o botãozinho aqui embaixo. Você falou para mandar o chat, né? É que acho que ele na verdade, ele recolhe. Aí depois você tem que, acho que, dar uma mexidinha no visorzinho para ele aparecer. No computador ele também esconde e depois ele sobe. Entendeu? Mas, de qualquer forma, tem o campinho do chat. Dá uma olhadinha no chat lá. Tudo bem, pessoal? Beleza? Todo mundo em casa aí? Todo mundo aí de quarentena, não? Muito bem. Olha só, pessoal. Bom, nós temos o seguinte, ó. A gente tem usado bastante esse recurso, tá? De novo, quem quiser falar, levanta a mão ou manda um chat aqui, tá? Eu bloqueei todo mundo para não ter... Senão todo mundo fala ao mesmo tempo, a gente não consegue ouvir. Olha só. A gente tem... a gente vai passar a usar esse vídeo. Nós estamos testando o Zoom, porque o Zoom é uma ferramenta que é gratuita, tal, é muito simples de usar. Pode ver que a gente já está com praticamente a sala toda participando aí, né? E tá todo mundo aí, digamos, ouvindo, prestando atenção. Dá para perceber pelos vídeos de vocês aqui, né? Para aqueles que têm os vídeos aí. Muito bem. Tem um detalhe, pessoal. Quando der 40 minutos aqui de conferência, vamos falar assim, de aula, o link aqui ele cai. Ele é de 40 em 40 minutos, tá? Porque essa aqui é uma versão grátis. Quando você tem uma versão paga, você fica quanto tempo for necessário. Então, essa semana, vocês vão ter aula aí com os outros professores, usando essa mesma metodologia, tá? Isso a gente tem usado, os professores, o Daniel lá tem usado bastante na PUC, na FECAP, eu estou usando algo semelhante, não com imagem assim, mas estou dando aula assim também desde o início, na Anhembi Morumbi, e lá é só áudio, na verdade, e os meus slides. Eles só veem os áudios, né? Só ouvem, eles interagem comigo só via chat, né? Eu não ouço a voz deles, mesmo que eu queira. E eles só veem os meus arquivos. Aqui a gente vai ter uma interação maior, porque a gente está com um monte de aluno e tal. Só que, como eu disse, essa aqui é a versão grátis, a gente vai testar uma outra ferramenta, porque tem outras, tá, pessoal? Tem do Google, tem uma ferramenta que é o Hangouts, tem várias outras aí que a gente não tem o problema de queda desses 40 minutos, ele vai direto, tá? Mas a gente vai testar. Então, quando der os 40 minutos, o que eu faço? Eu vou ter que gerar de novo o link. A maioria de vocês pegou o link com a Demilton, não foi? Que ele repassou para vocês, não é isso? Né? Então, ó, viu, Ademilton? Quando cair, eu tenho que gerar uma nova reunião, eu mando para você, você repassa e a gente entra. Isso aí deve demorar, para cair, para gerar o link é na hora, mas deve gerar aí, entre todo mundo entrar de novo, uns 5, 10 minutinhos. Aí depois, quando cair pela segunda vez, a gente vai estar na hora do intervalo, que nós vamos fazer o intervalo das 8 às 8h30 normal, tá? Aí, quando a gente fizer esse intervalo, aí depois a gente entra de novo, né? Porque aí a gente já entra das 8 às 8h30, praticamente mais 2 sessões a gente finaliza, tá? Ou se a gente finalizar aqui digamos, a nossa aula hoje, né? A gente consegue finalizar o material como um todo, tá bom? Bom, vamos lá. Outra coisa, pessoal. Falei com a Demilton à tarde, alguém aí fez um questionamento sobre questão de segurança, tá? Não, que o Zoom não é seguro, né? Vocês viram essa mensagem? Vocês viram essa informação aí? Não? Alguém viu, não? Bom, só que é o seguinte, pessoal, essa discussão, ó, todos estão com o som bloqueado, tá? Quem quiser, ou me manda no chat aqui para eu abrir o som, ou me dá levanta a mão aí para eu abrir, tá? O som. Só que vocês têm que, só para vocês saberem, pessoal, essa discussão de segurança ou não, fala, Demilton.
Tá me ouvindo? Agora sim. Tá. Ela passou no particular, professor. Eu não passei no grupo, não. Tá, mas eu vou falar com todo mundo para ficar mais tranquilo. Alguns aí viram, né? O Aloysio até balançou a cabeça aí dizendo que sim, né, Luiz? Principalmente você que trabalha com tecnologia aí, né? O pessoal andou comentando, na verdade, semana retrasada isso, não foi nem semana passada, falando da questão do Zoom, que o Zoom tem problema de perder dados ou de informação. Bom, isso aí é o seguinte, pessoal, é que, primeiro, houve uma explosão bastante grande aí com relação à utilização dessa tecnologia, não só o Zoom, mas das outras, tá? E o fato é o seguinte, olha, o Zoom, o máximo que pode acontecer é alguém invadir a nossa aula aqui agora e atrapalhar tudo, entendeu? A gente baixa, gera um link, e enfim, é isso que pode acontecer. Mas não sei se as pessoas teriam interesse em entrar aqui, né? Ter uma aula com o Datena aqui, porque agora vocês estão vendo literalmente o Datena aqui, me dá imagens, né? E a gente, por exemplo, tem uma aula atrapalhada. Agora, não precisam se preocupar, pessoal, porque via de regra, ninguém vai entrar aqui e pegar os dados de vocês. Vocês, basicamente, vários de vocês devem ter instalado a ferramenta aí no computador, né, ou no celular, mas via de regra não é nem necessário fazer a instalação. Você pode ou não, tá? Você pode ou não fazer a instalação aí no sistema, porque se você receber o link, clicou no link, você vai entrar direto. Outra coisa, essa aula está sendo gravada, porque para aqueles que não conseguirem acessar depois, a gente deve disponibilizar isso aqui lá no site, tá? Então, o que está sendo falado aí por todo mundo, que a gente vai mostrar, vai ficar gravado, tá bom? E como eu disse, pessoal, pode ser que na semana que vem a gente tenha outras ferramentas. Vamos ver como é que vai ser a experiência, não só a minha, mas com os outros professores também. Como eu disse, eu já estou usando para outras, como se diz, na outra faculdade. E no final de semana, a gente tem usado o Zoom aqui, só para vocês saberem, a gente tem feito vocês sabem que as igrejas estão fechadas, a gente está fazendo um culto. A minha igreja está fazendo o culto usando uma ferramenta do próprio, como se diz, do próprio Facebook e do YouTube, só que não há interação, tá? E eu tenho feito também, participado de um culto, nós entre família, e a minha esposa tem duas primas, uma está em Paris e a outra está lá na Itália, bem na cidade onde tem o maior foco. Eles estão lá naquela cidade, esqueci o nome agora, é na Lombardia, né? Mas eles estão bem no foco lá, eles não podem sair. E tem funcionado perfeitamente bem, a gente entra várias pessoas. Então, só para vocês saberem aí, né? E depois eu vou pedir para vocês deixarem a impressão de vocês aí, né? Para a gente poder utilizar. Ó, o Ítalo está falando aqui, está me ouvindo, Ítalo? Que na empresa foi bloqueado, né? Por constatar captura de dados. Mas é só na transmissão, viu, o Ítalo? Não é exatamente por ele entrar na sua máquina. Ele está falando aqui que na empresa dele foi bloqueado o Zoom aí, né? Enfim. Tá, Amanda, você tá me ouvindo ou não? Deixa eu ver a Amanda aqui, que ela não está me ouvindo. Peraí. Alguém mais não está... Sabem de alguém que não está ouvindo aí, pessoal? Bom, vamos lá, gente. A nossa ideia aí, hoje, é a gente fazer a correção da prova, tá? Então, nós vamos fazer aí a correção da prova. Vocês vão ver o arquivo aí que eu vou passando para vocês. Eu vou compartilhar o arquivo com vocês aqui. Vocês vão conseguir visualizar. E aí eu faço a correção. Então, hoje a nossa atividade é essa, é fazer a correção. Aliás, pessoal, é o seguinte, eu postei lá, das aulas de vocês, ó, pelo meu cronograma aqui, ó, tá faltando uma aula gravada. Vocês assistiram, alguém chegou a assistir a aula que eu postei, a minha aula? Eu sei que teve... Quer falar, Brás? Alguém chegou a assistir a aula que a gente postou lá, não? O Ademilton assistiu, quem mais? O Brás assistiu também.
Priscila. Pessoal, a Ana também assistiu. Pessoal, me diga uma coisa. Eu sei que a gente teve problema com várias aulas, tá? Então, na medida do possível, a gente tem pedido para os professores regravarem aí as aulas, tal. E a gente sabe que é difícil, os professores foram pegos aí muitos de surpresa e tem professor que não tem necessariamente a tecnologia ou o conhecimento adequado lá. No caso das minhas aulas, estava tranquilo, pessoal? Deu para ver bem, ouvir bem? Estava bom, Priscila? Estava tranquilo? Keila, estava bom? Legal. Montei um estúdio aqui, ó. Vocês estão vendo aqui. Eu tô, ó, vou mostrar aqui para vocês. Olha só, ó, lá, ó. Tô com meus amiguinhos lá no fundo. Olha lá, ó, um elefantinho ali. Olha só, ó. Esse é o meu quartinho, o quartinho do meu bebê aí, ó. Tá? Para vocês verem aí que aqui o Titão perdeu a vez no quartinho dele aí. Montei um estúdio aqui, tá? Ó, só para vocês verem. Ó, tem luz profissional e tudo na parada, ó. Aí sim, hein? Ó. Tá lá, tá vendo? O bagulho é louco, mano. Muito bem, pessoal. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Então, ó, só está faltando uma aula para eu gravar para vocês. Daqueles exercícios todos, eu resolvi, não resolvi? Daqueles 7 exercícios, nós resolvemos alguns de sala e depois na gravação eu resolvi o restante, não resolvi? Fala, Demilton. Dos exercícios faltou o número 7 só. Ah, faltou um. Faltou o último. Tá bom. O senhor corrigiu do terceiro até o sexto nas 2 aulas do senhor. Tá bom. O terceiro aula e o quinto e o sexto na segunda aula, que foi a segunda parte. Aí só faltou o 7. Eu estava realmente com essa dúvida, viu? Se eu tinha corrigido ou não, sabe por quê? Porque o vídeo da aula que eu corrigi lá na faculdade. Eu fui lá pessoalmente, tá? Foram as 2 aulas que eu gravei. Então, está realmente faltando uma aula, falta um exercício. Embora vocês já fizeram a prova, pessoal, eu vou corrigir esse exercício. Então, essa aula que eu vou gravar essa semana aqui, eu vou postar lá para vocês, é a aula referente à correção do 7º exercício, tá bom? Por quê? A ideia é a gente fazer pelo menos mais um, tal, e a gente vai entrar na resolução, digamos, na parte de resultado, tá? Então, a gente vai falar da parte do resultado, mas antes eu vou corrigir esse para vocês. Eu estava com essa dúvida. Pode falar, Demilton. Espera aí que entrou um aplicativo aqui na frente, a mensagem. Tá me ouvindo? Tô. Então, teve um dos exercícios que teve, eu não lembro qual, não é na prova não, nos exercícios que o senhor deu em sala de aula, daqueles 7 exercícios. Tem um deles que eu não lembro qual deles, que veio um cliente que estava devendo para a gente, né? Então, eu não sabia em que lugar lançar. Eu acabei lançando no passivo, porque era algo a prazo. Só que o passivo que nós temos atualmente é uma conta credora. Não, né? Porque... mas deixa eu te explicar. Tem que lembrar o seguinte, olha só. Talvez essa daí... essa dúvida aí, né? É o seguinte, quando você tem um contas a receber, você fez uma venda, você tem que receber essa venda, pensa no oposto do fornecedor, pessoal, né? Então, eu entendi. Né? Eu ele entendi. fica como um ativo. Só que eu lancei, porque teve até uma aluna que ela fez uma pergunta, a gente estava estudando em grupo, né? E ela perguntou, sempre a origem dos recursos vai ser no lado credor? Aí, por ter essa questão no exercício, que quando o cliente deve para a gente, então a origem dos recursos sai do devedor ali, né? Porque a pessoa está devendo a prazo. Eu não sei se é desse jeito que se fala, né? Mas aí eu falei para ela que depende. Eu falei assim, depende, que nem o professor fala, porque se alguém estiver devendo para a gente, vai sair do lado do devedor. Mas se nós estivermos devendo para alguém, vai sair do lado credor. Isso, porque é passivo. Isso. Tá? Ademilton, só você que mandou o link para todo mundo aí, né? Ó, o Éder está me falando aqui que tem alguns alunos que estão com dificuldades. Então, assim, Éder, se você está me ouvindo aí, não? O Éder está me ouvindo? Oi? O Éder, né? Você está perguntando para o Éder. Isso. Deixa eu ver se eu vejo ele aqui.
Tem umas 35 mensagens no grupo aqui. É para responder o grupo, eu paro aqui e vou responder o grupo. Então. Não, é que assim, essas mensagens é que as pessoas não estão conseguindo entrar, não é isso? Não, eu não sei, eu não estou lendo, porque eu estou prestando atenção no senhor, senão eu vou parar e olhar lá. Não, dá uma olhadinha, porque se for algumas pessoas que não conseguem entrar, vou pedir para você replicar o link para eles. Tá? Replicar o link? É. Deixa eu ver aqui o que eles estão falando. Tá bom, eu vou fechar aqui o áudio, tá? Pessoal, outra coisa, ó. Eu vou fazer o seguinte. Então, na próxima aula que a gente tiver, ou na hora do intervalo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou gerar já as reuniões, e aí fica um pouquinho mais fácil. Ao invés de o Ademilton ficar mandando o link para vocês, eu vou postar o link lá no meu site, tá bom? Eu vou colocar na página Downloads lá. Vocês já estão acostumados a pegar material, eu vou colocar link aula tal, link aula tal. Aí vocês clicam no link e já entra direto. Pode ser? Fica mais fácil, certo? O que vocês acham? Aí na hora do intervalo aqui eu já faço isso, tá bom? Beleza. Bom, então vamos lá, pessoal. Ó. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês, olha só. Bom, pessoal, vocês devem estar... Vocês estão vendo a prova aí, não? Conseguem ver? Muito bem, pessoal. Olha só. Né? As pessoas estão entrando ainda. A gente está com uma boa participação. Olha só, pessoal. A gente tem aqui, olha só. Então, essa prova aqui eu dividi de duas maneiras. E vou ser sincero com vocês. O que eu fiz? Eu fiz aqui aquelas 10 questões, como eu falei que fazia. Na verdade, eu fiz 8, tá? E depois eu dei um exercício relativamente simples. Porque o que a gente fez aqui? Como a gente está com essa questão da aula à distância, a gente está com digamos, essa dificuldade, então eu vou ser sincero, eu dei digamos, uma aliviada aí na parada para vocês, hein? Fui bonzinho, hein, pessoal? Né? Fui bonzinho aí. Então, seguinte, ó, vamos fazer aqui o seguinte. Então, eu vou ler a questão para vocês. A maior parte de vocês provavelmente esteja aí com a prova na mão, né? E aí efetivamente, a gente consegue aí resolver as questões, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, vamos lá. Questão número 1. Então, vamos lá. Lê a alternativa correta aí, tá? Bom, então, olha só. Escolha a alternativa correta. Bom, os ativos representam as obrigações da empresa e os passivos representam os bens e direitos, tá? Os ativos representam os bens e direitos e os passivos os direitos de uma empresa. C. As contas de ativos são de origem devedora, enquanto as de passivos são de origem credora. Tá? As contas de passivos são de origem devedora, enquanto as de ativos são de origem devedora. Os razoneiros são divididos em lado do ativo e lado do passivo. E aí, pessoal, essa questão é bastante simples, uma questão bastante fácil, né? Que a gente consegue, digamos, resolver com bastante facilidade, tá? A gente tem esses testes, eles são realmente bastante simples aí, né? Vocês sabem aí qual que é a alternativa correta aí, pessoal? Olha lá, o Ademir está falando aí que é a C. Quem mais aí? Pode falar de 1, 2, 3, 4, que aí fica mais fácil a gente saber. Aí não precisa fazer figurinha aí. A Dani, e aí, Dani? Beleza aí? Ô, Dani, você quer falar alguma coisa para os alunos? Aproveitar?
Hein, Dani, quer? Bom, tá me ouvindo, Dani? Espera aí que eu estou abrindo aqui. Ô, Dani. Ó, eu estou abrindo aqui para você. Você está com o microfone aí? Pode falar. Ah, você está sem microfone? Tá bom. Não, tranquilo. Então vamos lá, pessoal. Então vamos continuar aí com com a nossa prova aqui, ó. Tá? Estamos aqui, certo? Muito bem, pessoal. Olha só. Então a gente tem lá, ó, os ativos, na verdade. Então fala assim. Vamos ver as alternativas. Primeiro, os ativos representam as obrigações da empresa e os passivos representam os bens e direitos. Embora a gente não tenha tratado de forma mais completa, digamos assim, essa questão do conceito de ativo e passivo, como a gente tem ele definido não só na lei, mas no próprio CPC, aqui já dá para saber, isso foi falado. Então, por exemplo, os ativos representam as obrigações? Não. Os ativos representam os direitos das empresas. E os passivos representam, então, as obrigações. Tá certo? Então, essa alternativa está errada. B. Os ativos representam os bens e os passivos os direitos. Bom, aqui a gente tem, na verdade, a mesma coisa. Ó. Os ativos representam os bens, mas os passivos, ele não representa os direitos. Os passivos representam a obrigação. Tá? E C, essa daqui é a nossa alternativa correta. Tá? Então, C. Deixa eu colocar aqui, ó. Então, C aqui, ó, a nossa alternativa correta aqui, ó. Tá? Então, as contas de ativos são de origem devedora, enquanto as de passivos são de origem credora, tá? Então, a gente tem aqui, ó. Vamos lá. Aqui. As contas de ativos são de origem devedora, enquanto as de passivos são de origem credora. Então, isso está um pouco até ligado aí ao que o Ademir estava perguntando. Então, lembre-se, pessoal, sempre que eu tenho um ativo, né, ativos são de origem devedora, passivos são de origem credora. Lembrem-se disso, porque quando você tem um passivo, ele sempre vai ser credor, e um ativo sempre vai ser devedor. Mais para frente, vocês vão aprender lá uma coisa que é o que a gente chama de conta redutora, tá? Então, quando vocês forem aprender a conta redutora, vocês vão perceber que, assim, é uma conta que está com um sinal invertido. Por exemplo, você vai ter uma conta credora registrada lá no ativo, tá? Mas ela não é ativo na sua essência, porque ela não é um bem ou direito. Na verdade, ela é chamada de conta redutora. Assim como você vai ter contas no seu passivo, que também serão devedoras. Mas essas contas, elas não são contas de passivo, porque elas não são obrigações. Então, tem várias, tá, pessoal? Você tem perdas estimadas, você tem depreciação acumulada, enfim, vocês têm várias contas que vocês vão mais para frente entender. Então, a nossa resposta aqui é alternativa C. Ó, D. As contas de passivos são de origem devedora, enquanto as de ativos são de origem devedora. Eu não posso ter devedor e devedor. As de ativos são de origem devedora, mas as de passivos são de origem credora, tá? E olha só, pessoal, fiz questão de colocar nesse último item aqui, ó. Então, ó, item E, os razonetes são divididos em lado do ativo e lado do passivo. Lembrem-se, nunca jamais, em tempo algum, utilizem essa expressão, tá? Porque é errado a gente falar isso. O balanço, o razonete, ele é dividido em lado devedor e lado credor. É isso que nós temos aí em termos de divisão do razonete. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Tranquilo aí ou não? Faça um joinha aí para eu saber aí, galera. Aí sim, fácil essa, né? Essa prova é ridícula. Essa prova é muito fácil, tá?
Mas fazer o quê, né, pessoal? Eu quebrei o galho de vocês aí, que eu ando bonzinho aí, né? Mas vamos... Depois nós vamos pegar pesado aí com vocês. Vamos lá, questão número 2. Tá? Questão número 2. Ó. Bom, aproveitando, pessoal, deixa eu perguntar aqui para vocês. Deixa eu perguntar aqui. Viram? Ó, eu estou falando com todo mundo. Eu não sei como é que vocês estão vendo na tela, se vocês estão só me vendo aí na tela ou se vocês estão vendo cada um das pessoas aí. Eu estou com um quadradinho aberto para cada um dos alunos aqui. Eu tenho 3 páginas com todos os alunos. Então, eu fico navegando nas 3 para ver todo mundo aí, tá? A pergunta é, tá dando para entender bem? Tá dando para acompanhar? Mesmo o exercício que está sendo feito, tá tranquilo? Né? Beleza, pessoal. Bom saber. Então, vamos adiante aí. Vamos para a questão número 2. Bom, lá, 2. Qual das alternativas abaixo não está correta? Então, pessoal, sempre que vocês forem fazer provas aí de teste, tá? Muito cuidado. Ó, então, já fica aqui uma dica para vocês quando vocês forem fazer uma prova, por exemplo, do exame de suficiência. Tem muitas questões lá que eles colocam que eles pedem a questão correta e a questão a alternativa correta ou a incorreta. Muito cuidado que isso pode nos confundir, tá? Bom, vamos lá. Essa daqui, pessoal, a gente pode até... Tem 2 alternativas que elas são bem parecidas, mas eu vou explicar ela para vocês aqui. Então, ó, qual das alternativas abaixo não está correta? A. O balanço patrimonial deve ter os saldos de ativo e passivo exatamente iguais. Está correto isso aí? Não. Está correta essa alternativa? Tá, né? Muito bem. Pessoal, o nome balanço, tá, vem justamente dessa igualdade. Se a gente pensar no termo balanço, e se você lembrar naquele símbolo do direito, né? A gente tem advogados aí na sala, mas se você lembrar do direito, aquela questão das 2 balanças, da balança, na verdade, com os dois pêndulos ali, então você vai ver que, na verdade, aquilo, para ele ficar igual, para o balanço ficar perfeito, ele tem que ter a igualdade. Então, eu não posso ter um balanço com saldos de ativo e passivos diferentes. Claro que aqui nesse passivo, gente, eu estou considerando também o patrimônio líquido, tá? Então, lembre-se disso. Ativo e passivo sempre tem que ser igual, tá? O balanço sempre tem que ser igual. Então, para aqueles que estão começando, fazendo pela primeira vez, você fez lá, o seu balanço não deu certo, ativo está diferente de passivo, balanço não bateu, tem erro. Pode ser lançamento perneta, pode ser lançamento duplicado, pode ser falta de lançamento. Agora, tem um detalhe, hein, muito importante. Quando você inverte o lançamento, você imagina, tem que fazer debitar de um lado, creditar do outro. Vamos supor que você fez a inversão desses valores. Lembre-se, isso pode estar errado, mas ainda assim o seu balanço vai bater, tá? Mas o valor das contas estariam erradas, tá? Então, a alternativa A, ela está correta. B, quando eu digo correta, não é a nossa resposta, tá? Mas a afirmativa está correta. Diga, Ademilton. Então, professor, conversando com os alunos sobre questões de razonetes, eu percebi isso, que ainda que o nosso valor total bata, né, que se ele não ficar perneta, ele vai bater, se lançou em partidas dobradas. Isso. Só que me ficou uma dúvida também. Tipo assim, se eu pago uma empresa que eu não dobrado, assim, que não precisava pagar no lançamento partidas dobradas, vai bater o valor final, mas vai ficar uma dívida para a empresa que eu paguei errado. Então, é que na verdade é assim, Ademilton, o valor, vamos lá, o seu balanço bate. Digamos, o total do seu débito com o total do seu crédito bate, mas o seu balanço não está certo. Entendeu? Isso acontece muitas vezes, pessoal, isso é bom vocês saberem, porque vocês vão ter provas aí mais para frente, e não só na minha disciplina, tá? Nos outros semestres, que na hora que você fizer a prova lá, aí você vai falar assim, puxa, mas eu fiz os lançamentos, terminei, bateu, mas você não tirou 10, por exemplo. Isso acontece por quê? Porque o seu débito e crédito, o seu balanço, ele pode estar certo, o total de débito e crédito bate, mas você tem lançamento errado lá no meio.
Então, isso é bastante comum acontecer. Tome muito cuidado. Tá? Isso E outra acontece, coisa- Ademir. Só tem mais uma pergunta. Ah, Na... Como é que fala? Eu percebi, e estava conversando com alguns alunos também, que quando o senhor escreve o nome dos razonetes, o senhor escreve no plural, né? E veio uma questão na prova falando de bancos, né? E como ele direcionava ao banco azul e banco alfa, eu acho que é isso. isso mesmo. E aí eu fiquei prestando atenção, porque nos exercícios que o senhor falou na sua videoaula lá, eu tinha feito um financiamento para cada nome de fornecedor lá, né? Fornecedor fez um financiamento com tal, eu criei um. E no seu exercício o senhor falou, não, os financiamentos vão ficar dentro de um só. Eu falei, nossa, aí em vez de eu marcar, eu organizar pelo nome do razonete, eu organizei do lado do númerozinho ali que a gente coloca da operação ali. Né, do lado da operação, quando a gente faz aquele lançamento, a gente coloca um númerozinho, que o senhor falou que fica mais fácil, né? Para a gente controlar. Então, Aí eu comecei a colocar o nome do fornecedor que eu fiz o financiamento ali. Na hora que o senhor deu essa questão da prova, eu falei assim, eu acho que o professor coloca o nome... Até agora ele fez os exercícios com o nome do banco no plural, e só tinha um banco lá dentro. Então eu pensei o quê? Eu falei, eu vou lançar o banco azul e o banco alfa dentro dos bancos e fazer aquela marcaçãozinha do lado. Mas foi alguma coisa assim, que eu não sei se no futuro, porque foi uma aluna que conversou comigo, falou assim que no futuro a gente vai lançar separado. Não sei se o senhor está pedindo agora para a gente lançar junto, só para a gente entender, né? Não, é assim, olha só, na prova aí realmente tinha 2 bancos e teve uma aluna aí, eu não me lembro quem foi, se quiser falar aí. A Renata? É a Renata. Se tiver aí, quiser me mandar e falar alguma coisa, estou procurando. A Renata que perguntou para o senhor se poderia ser 2 bancos ou um banco só. Isso. É o seguinte, o ideal, vou sendo bem sincero, seria interessante eu ter colocado só um banco, mas eu coloquei 2, mas não tem problema. Então, como é que eu vou corrigir? Até para vocês saberem, pessoal. Eu recebi as provas até hoje, então estou corrigindo aqui com vocês e depois eu vou passar a nota para vocês, tá? No e-mail, só para vocês saberem, no e-mail que vocês me passaram, eu vou mandar a nota para vocês. Eu falei para os professores para eles não divulgarem a nota aqui, tá? Porque você imagina, aí a Cirlei foi mal aí, tirou 2 na prova e vai todo mundo ficar sabendo aqui, né, Cirlei? Já pensou? Que chato, né? Não, então isso não vai ser feito. Eu vou responder, à medida em que eu vou respondendo, corrigindo, eu vou mandando depois para vocês no e-mail, tá bom? Então, por isso que a gente não vai fazer aqui. E como é que eu vou corrigir isso, Ademilton? Eu vou corrigir da seguinte maneira. Quem fez um banco só, perfeito, vou considerar. Quem fez os 2 bancos, vou considerar. Na prática, funciona assim, ó. Tá? Então, podem ficar despreocupados aí. A Yara já ficou feliz ali, pelo jeito, né? Olha lá. Funciona assim, ó. Quando você vai reparar que depois, na prática, vocês vão aprender isso mais para frente. Normalmente, bancos, por exemplo, a gente tem contas que são grupo de contas, tá? E a gente tem contas que são, na verdade, contas. Então, nós temos contas e grupo de contas. Temos as 2 coisas, tá? A questão é a seguinte. Bancos, por exemplo, quando eu coloco lá ele no plural, é porque nós estamos falando ali de um grupo. Por exemplo, fornecedores, um grupo. Quando eu estou falando de caixa também pode ser um grupo. Tá? Você imagina, por exemplo, quando você entra num hipermercado. Você entra lá no Extra. Você não tem do caixa 1 ao caixa 350, que o Extra é assim, né? É 5.520 caixas, né? Cada um daqueles caixas, pessoal, eles têm uma numeração contábil. Tá certo? Por quê? Porque tem que ter um controle independente. Ou, se eles não fizerem por cada um daqueles caixas, eles vão fazer por unidade. Então, por exemplo, você pega lá na contabilidade central do Extra, ali no GPA lá, quando ele vai fechar a contabilidade, ele vai ter assim, conta caixa. Então, unidade Tabuão, unidade, sei lá, Butantã, unidade Morumbi, unidade... Não, no Morumbi não tem Extra, né? Unidade Zona Leste, unidade Osasco, enfim, cada uma das unidades, né? Por quê? Porque você trata isso como grupo. No nosso caso aqui, inicialmente eu estou evitando, porque a gente ainda não viu o plano de contas, tá? Então, depois que a gente vê plano de contas, que provavelmente eu devo falar com vocês na próxima aula, né? Então, eu vou
mostrar para vocês. Deixa ele vir aqui um pouquinho, só um pouquinho. Titico, vem aqui. Aí eu vou mostrar para vocês como que a gente trata isso. Mas primeiro eu quero mostrar o plano de contas, né? Quero mostrar como é que a gente pode efetivamente tratar isso de forma individual. Só um minutinho. Ó, tem um aluno novo aqui, ó, né? Olha lá, tá bravo. Ele não quer saber de contabilidade, né, filho? Muito bem. Olha só, pessoal, né? Ó, tem um comentário aqui, ó, do Rafael. Vi que existe um padrão que posso garantir não seguir, mas se tiver como refazer, eu farei. Tá. Bom, é o seguinte, olha só. Depois eu vou corrigir a prova aqui com vocês, os lançamentos também, tá? Então vamos seguir nas questões, aí a gente depois vai falar os comentários sobre essa questão da prova. Olha a situação, pessoal. Olha a situação, olha lá. Ó. Dá tchau, filho. Aí sim, hein? Home office é assim, não tem jeito, né, pessoal? Home office é isso aí. Bom, ó, então vamos lá, pessoal. Então, quando a gente volta aqui nessa questão aqui da prova, então nós estamos na 2, né? Então, ó, o balanço patrimonial ele sempre tem que ter os saldos exatamente iguais, tá? A gente não pode ter saldo diferente, porque senão seu balanço não bateu. E a gente vai cair nisso que o Ademil estava falando, ou seja, você pode ter lançamentos que você inverte, lançamentos aí, de certa forma, feitos, às vezes, a princípio estão corretos, só que ele vai te dar o seu balanço de forma errada, tá? Isso acontece sim. Bom, então vamos lá, item B. O método das partidas dobradas, vejam que o B, pessoal, ele é muito parecido com o item E, tá? Os dois são muito parecidos. Então, lá, ó, o B. O método das partidas dobradas define que para cada débito sempre devemos ter um crédito correspondente. Isso é verdadeiro ou falso, pessoal? Ó, vejam o E, tá? O pessoal está comentando aí, falando que é verdadeiro, né? Ó, vejam aqui o item E. Ao se fazer um lançamento contábil, sempre haverá um único débito e um único crédito. Isso é verdadeiro ou não? Ou seja, qual a resposta aqui da nossa questão? Alternativa E, tá certo? Então, essa questão aqui, porque ele quer saber aquela que não está correta. Então, é a alternativa E ou 5 aí, né? Como alguns estão colocando aí, ó. Por quê? Ele fala lá, ao se fazer um lançamento contábil, sempre haverá um único débito e um único crédito. Pessoal, lembre-se, né? Obrigado aí pelos comentários do bebê aí. Depois, quando ele estiver mais calminho, eu mostro ele com calma aí para vocês, né? Ele acabou de acordar. Olha só. Cuidado, hein, pessoal? Vejam o item B e o item E. Eles são muito parecidos aqui. O item B, ele fala, o método das partidas dobradas define que para cada débito sempre devemos ter um crédito correspondente. Tá certo? Sim, é verdadeiro. O E, ao se fazer um lançamento contábil, sempre haverá um único débito e um único crédito. Tá? Qual é a diferença desses dois itens aqui? Então, a resposta da questão número 2 é o item E. Tá? E. Ó, é o seguinte, nós sempre temos que ter débito e crédito. O que define as partidas dobradas é justamente você ter o débito e o crédito. Porém, lembre-se, nós temos o seguinte... eu não preciso ter um débito para um crédito. Eu posso ter 2 débitos para um crédito. Nós fizemos lançamento assim em sala, certo? Vocês lembram? Isso significa que eu posso ter um valor entrando lá, um exemplo, no meu capital social, que é uma das questões da prova, uma parte entra no banco e uma parte entra no caixa. Ao fazer esse lançamento, veja que eu tenho 2 débitos para um crédito. Então, eu tenho 2 para 1. O que é importante pensar no método das partidas dobradas é que o total do valor dos débitos tem que ser igual ao total dos valores dos créditos, não a quantidade de lançamentos. Tá? Isso é muito importante para a gente poder entender e avançar aqui nas questões, vamos falar assim, na questão de lançamento, de entendimento da contabilidade. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Vamos lá. Questão número 3. Olha só... Bom, 3.
O método das partidas dobradas surgiu. Essa aqui eu já falei bastante também, né? Então tem gente que acha aí que é 1494, com a obra do Frei Luca Paciolo, com Homens das Cavernas, quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, né? Que deu para eles a consciência do trabalho e a questão da consciência da propriedade, não só da posse, né? Logo após a invenção do papiro, da escrita, ou em algum momento da história. Bom, isso aqui a gente já falou, já deixei claro para vocês em sala, que assim, não se sabe exatamente. Nós temos aí, pessoal, uma boa, digamos, quantidade de pessoas, professores, e sempre eu pergunto isso em sala, as pessoas falam assim, puxa, quem inventou as partidas dobradas foi Luca Paciolo. Tenham em mente, não foi Luca Paciolo. Ele escreveu a respeito, ele fez uma obra muito importante a respeito, né? Mas assim, a contribuição foi enorme. Se ele não tivesse escrito a respeito, nós não teríamos esse método, digamos, hoje em uso, mas evidentemente, depois que ele escreveu, houve muita evolução entre 1494 e o que a gente tem agora, pessoal. Então você tem um período grande aí de evolução, um período grande no qual o próprio critério, o próprio lançamento, a própria forma evoluiu, tá? Então essa questão do, digamos, do débito e crédito aqui não é uma coisa fechada, não é uma coisa travada, tá bom? E não foi ele que escreveu, ou melhor, não foi ele que inventou, o método já existia. Então, nesse caso aqui, pessoal, alternativa item 3, né? Ou melhor, desculpa, questão 3, alternativa E, né? E de amor, aí, é isso? E de amor, aí sim, hein? Então, olha só, nós temos aqui, ó. Opa, deixa eu marcar aqui. Nós temos aqui 3 em algum momento da história, porém não é preciso, né? Ou seja, item E, tá certo? Meu traço ali tá bem ruim, né, pessoal? Preciso aperfeiçoar isso aí. Muito bem. Dúvidas aí, gente? Pessoal, isso é fácil demais, pessoal. Eu se chateio quando dessas questões muito fácil aí para vocês, viu? Mas, né? Vamos lá. Questão número 4. Bom, podemos resumir a evolução da contabilidade em... Pessoal, isso aqui é assim, talvez vocês possam não lembrar, mas isso está muito claro lá no slide. Lembram que nós falamos em eu dei 2 slides lá, 2 grupos de slides que falavam da evolução, né, do período da contabilidade. Um deles, ele fala aqui, ó, período antigo e período moderno. Não é período antigo e período moderno, porque tem mais períodos intermediários aí. Depois, período das cavernas, revolução industrial e moderno. Não. A gente não tem evolução tecnicamente no período das cavernas, embora haja registro contábil lá nesse período. Na Revolução Industrial, pessoal, até chegar na Revolução Industrial, 1750, alguma coisa do tipo, nós temos uma evolução muito grande aí, né, do século XVIII. Depois ele fala lá, mundo antigo, moderno e científico. Bom, essa daqui, ó, ela parece com a D, né? Mas tem a questão aqui do período medieval, mundo antigo, alternativa D de Deus, D de jeans, certo? Então nós temos lá a alternativa D, mundo antigo, o período medieval, o período moderno e o período científico. Então esses aqui são os itens, né, resumidos aí em termos de evolução da história. O mundo antigo, quando a gente tem os primeiros inscrições, inclusive o período das cavernas, tal. O período medieval, no qual a gente tem uma evolução, e ali naquele período a gente não tem tanta preocupação em termos de publicação, tal. Aí o moderno a gente já tem mais preocupação com conceitos, publicações, e o científico é quando a gente transforma efetivamente a contabilidade, não só em ciência, mas a gente consegue também aí efetivamente digamos, dar um formato científico para a contabilidade. E aí a gente transforma a contabilidade não só numa área do conhecimento, mas sim numa ciência, tá? Tudo bem, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa aí? Ítalo, você perdeu a questão 2, é isso? Deixa eu achar o Ítalo aqui. Eu não estou te vendo aqui, Ítalo. Faz um joinha aí. Seu nome está... Ah, achei aqui. Tá, você está sem câmera, não é isso?
Bom, a questão 2, Ítalo, é a seguinte. Vamos voltar lá. A questão 2 é item E. Tá? Questão 2, item E. Anotou? Muito bem. Tudo bem, pessoal? Estão seguindo aí tranquilo? Beleza? Faz um joinha aí para a gente poder avançar aí. Muito bem. Vamos lá então, pessoal. Questão número 4, não é isso? Essa foi a 4, né? Isso. Questão 4, então, alternativa D, tá? Mundo antigo, medieval, moderno e científico. Muito bem. Vamos adiante agora. Questão número 5. Ó, pessoal, essa questão aqui é aquela questão que vocês têm que ter em mente sempre, tá? Vocês têm que ter elas aí sempre na mente para vocês poderem saber quando, como se diz, como vocês vão fazer o lançamento contábil, tá? Então, olha lá, quando uma conta de ativo é debitada, então o que acontece? Aumenta o seu saldo credor, diminui o seu saldo devedor, diminui o seu saldo credor, aumenta o seu saldo devedor ou não afeta o seu saldo? E aí, o que vocês acham aí? Qual dessas alternativas aqui? Seria essa? Seria essa? Essa ou essa? Qual das questões? Qual, Ademilton? 4? Então, o Ademilton está falando que é a D. É isso? Vocês conseguem ver a setinha ali, pessoal, que eu coloquei? Muito bem, gente. Olha só. A questão número 5, então, é a alternativa D, tá? D de jeans. Muito bem, olha só. A gente tem o seguinte. Quando uma conta de ativo é debitada, aumenta o seu saldo credor? Não. Não aumenta o seu saldo credor, porque ela é de origem devedora. Diminui o seu saldo devedor? Não, porque é débito com débito, você aumenta o débito. C. Diminui o seu saldo credor? Olha só, se você tiver um erro contábil aqui e a sua conta de ativo tiver credora, mas aí nós estamos falando de um erro contábil, tá? Então, se você tiver uma conta de ativo com saldo credor, essa alternativa estaria correta. Mas você vai falar, mas por que ela não está correta? Porque a essência de uma conta de ativo é a conta devedora. Então, quando eu debito uma conta de ativo, ela aumenta o seu saldo devedor, tá certo? Então, efetivamente, nós temos a alternativa D de jeans, né, Luiz? D de jeans aí. Muito bem. Dúvidas, pessoal? Fácil, né, pessoal? Diga lá, Demilton. Pode falar. Agora sim, pode falar. Então, eu não sei se o pessoal, todo mundo está usando celular, mas eu não sei se o pessoal sabe também que dá para aumentar a tela da prova. Na hora que o senhor coloca a prova na tela, dá para aumentar, dá para dar zoom, tá? Vocês estão ouvindo o que o Ademilton está falando, pessoal? Para quem está com o celular aí, né, dá para você dar zoom na prova aí na hora que eu estou fazendo as questões aqui, para quem não está conseguindo aí, né? Aí sim, hein, David? É seu filhinho aí ou seu irmãozinho, seu filhinho? Seu filhinho? Parabéns, hein? Aí sim, hein? Tamo junto. Tudo bem, pessoal? Então, olha só. Hashtag fica a dica aí do Ademilton, que para quem, quando eu compartilho a prova aqui com vocês aqui, ó, vocês podem aumentar, para quem está usando o celular, vocês podem aumentar aí o tamanho da prova, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Questão número 7. A gente já está aí, quase já vai, falta pouco tempo para acabar, né? Na hora que for acabar, pessoal, ele dá ali como se diz, um avisinho aí faltando os minutos, tá bom? Então, questão 7. Não. Questão 6, né? Questão 6, isso. Pulei aqui, questão 6. Então, o saldo de uma conta é determinado. Então, gente, olha, isso aqui também é bem importante, muito cuidado, tá?
é assim, eu vejo muitos, inclusive profissionais, cometendo erros aqui, digamos, erros contábeis, porque às vezes se confunde nisso aqui. Então, olha lá, o saldo de uma conta é determinado, primeiro, pelo valor do seu primeiro lançamento, pela soma dos valores recebidos, pela soma dos valores creditados, pelo valor do último lançamento ou pela diferença entre os valores debitados e creditados, né? Ou seja, essa também é bastante fácil aí, né? O último item, né? Então, olha lá, o Antônio, o Ademilton e outros aí estão apontando aí o item número 5. Ou seja, o saldo de uma conta é determinado pela diferença entre os valores debitados e os valores creditados. Ou seja, você tem tudo que entrou na conta, tudo que saiu. E aí, tudo que entrou e saiu, a gente tem que levar em consideração se nós estamos falando de uma conta de ativo ou de uma conta de passivo, certo? Então, o que vai dar o saldo final da conta é o total de créditos menos total de débitos. E aí você vai ter, se for credor, então seria créditos menos débitos. E se for uma conta devedora, seria total de débitos menos créditos, tá? É isso que vai gerar, assim, a diferença do saldo, ou seja, que gera o saldo da contabilidade. Eu estou falando isso porque na prática, pessoal, tem gente que faz essa confusão aí e às vezes não consegue apurar direito a conta, não sabe se a conta é devedora ou credora e depois se confunde na hora de fechar balanço. Lógico que nós temos na prática, depois, mais para frente eu vou, quero ver se eu levo lá uma pessoa para falar para vocês na minha aula lá sobre o sistema, né? E aí ele vai mostrar para vocês como é que a gente faz esses lançamentos no sistema. Tá bom? Fala, Ademil. Tá me ouvindo? Tô. Na hora que a gente lança o balanço patrimonial, pelo desenho do balanço, como é que chama? A PL é patrimônio líquido. Sim. Ele tá junto do passivo, junto tá junto com os passivos ali, né? Porque patrimônio líquido ela é uma conta passiva também, né? Nesse momento, vamos entender isso. Pode ser. É? Então, porque como tá ali junto e do mesmo lado, né? E o senhor deu uma referência dessa questão da separação do patrimônio líquido dos passivos, mas ali no balanço ela fica junto. Fica como se fosse um passivo, vamos dizer assim. Não sei se é isso. Né? Vamos lá. Ó, essa questão do patrimônio líquido, pessoal, é assim, quando a gente fala aqui por exemplo, de passivos, entendeu-se durante muito tempo, né? Eu vou falar assim, muito tempo, até pelo menos pelo menos aqui no Brasil, até a aplicação das normas em 2008, quando entrou em vigor as novas normas contábeis aqui no Brasil, de que passivo era a obrigação da empresa com os sócios. Então é assim, você deve para fornecedor, você deve para funcionário, para governo, então você tem uma obrigação. Se você deve para os sócios, então está dentro do capital social. Veja só, a ideia é, o sócio colocou dinheiro na empresa, você constituiu o capital social, então em tese aquilo a empresa deve para os sócios, certo? Esse é o raciocínio, tudo bem, pessoal? Só que é o seguinte, olha, a gente tem a seguinte situação. Hoje, né? Então, com as novas normas, a gente entende o seguinte, porque o conceito de passivo mudou. Ele tem uma palavrinha muito importante, né? Que ele diz o seguinte, então passivo, esse é o conceito efetivo de passivo. Assim, passivo é uma obrigação presente, existente no momento do fechamento do balanço, proveniente de operação passada, e agora a palavra, que seja provável a saída de recursos. Então, você não tem um passivo se não for provável que você pague esse recurso, tá certo? Vou pegar o David ali como exemplo, tá certo? Ele estava ali agora há pouquinho, o filhinho dele ali apareceu junto com ele ali, assim como meu filho Tiago aqui. Ele ainda é bebezinho, tá certo? É criancinha. Se o David der dinheiro para o filho dele, pergunto, o filho dele vai pagar de volta esse dinheiro para ele ou não? O que vocês acham? Não. Tá certo? Por quê? Quer falar, Antônio? Quer falar, Brás? Não? Então, imagina, se eu pegar aqui e der um dinheiro aí, sei lá, para minha esposa, qual a probabilidade dela me pagar esse dinheiro? É perda, velho, direto. Perda, entendeu? Né?
Fala, Antônio. Peraí. Fala, Ele Antônio. riu porque não tem esposa para pegar o dinheirinho dele. Deixa ele. É bem por aí mesmo, bem por aí. Ou o marido, né? Porque a gente tá falando aqui, mas Vai saber. mas tem as esposas aí também, né? Quem são as esposas aí que emprestam dinheiro pro marido, o marido não devolve? Não tem um monte aí? Tem, então, também tem. Só que é o seguinte, ó. A questão é provável que você vai pagar ou não? Se for provável, significa que você tem a dívida. Se não for provável, é que você não tem a dívida. Ou seja, ainda não é uma dívida. Então, quando a gente pensa no patrimônio líquido, pessoal, por que ele fica separado lá no balanço? Ó, vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui, ó. Peraí. Peraí que eu preciso, ó. Vou projetar aqui para vocês, ó. Ó, tá vendo? Vocês estão vendo o arquivo aí para a gente corrigir a prova, não estão? Muito bem, ó. Aqui a gente tem o balanço, ó. Tá? Já deixei montadinho aqui para a gente poder efetivamente resolver. Vejam que o patrimônio líquido, por que ele está separado aqui? Ele fica separado porque, embora ele seja tecnicamente uma conta de origem credora, tá? O patrimônio líquido é o líquido entre essas contas aqui, ó, entre ativos e passivos. Ele é o líquido entre isso aqui, esses dois. E o capital social, na prática, pessoal, ele não é ainda dívida. Porque imagina, eu abri a minha empresa, eu fui lá, sou sócio, coloquei dinheiro na empresa, pergunto, qual a probabilidade de que eu pegue esse dinheiro de volta? Isso só vai acontecer se eu for fechar a empresa ou se eu for sair da empresa, tá certo? Se eu for sair ou se eu for fechar. Consequentemente, embora ele seja uma conta de origem credora, porque ele é uma origem de recurso, ele não é necessariamente uma dívida, porque a empresa, o sócio ainda não tem necessariamente, digamos, a obrigação ou a finalidade de pegar de volta esse dinheiro. Beleza, pessoal? Fácil, né? Tranquilo aí? Muito bem. Vamos lá, então. Nós estamos falando aqui da questão... Agora a questão 7, né, pessoal? Vamos lá, agora sim, questão 7. Então, questão 6, a resposta é E, tá certo? Alternativa E. Alternativa E de errado. 7. Então, podemos afirmar que a contabilidade... Bom, essa aqui, pessoal, essa questão ela está atrelada a... o conceito da finalidade da contabilidade. Para que a contabilidade serve? Então, ó, primeiro, ela gera dados e transforma em controle e planejamento? Ela gera dados e transforma em informações? Ou ela gera informações e transforma em dados? Ou ela gera controle e planejamento? Ou gera dados e planejamento? E aí, o que ela gera, pessoal? Alternativa 1. Qual? 2. Tem 1, 2. Antônio tá falando 1. 2, a Keila ali. Aí sim, hein, Keila? Tá dormindo aí, hein, Keila? Fala aí. Não? Tá certo. Olha só, pessoal. Então, vamos lá. Se nós formos olhar aquele slide que eu passei para vocês, na verdade, assim, a contabilidade, o que ela faz? Ela tem dados, certo? A gente gera, na maior parte, a gente gera dados. E o objetivo desses dados é fazer o quê? Transformar em informações. Porque a partir das informações eu tomo decisão. Ou seja, item 2, alternativa B. Para quem respondeu aí, vários de vocês acertaram aí, falaram alternativa B. Ó, então nós estamos falando aqui alternativa B. Gera dados e a partir desses dados ela transforma em informações. Veja, porque assim... a contabilidade ela tem a finalidade, o objetivo de gerar controle e planejamento, tá? Mas ela consegue fazer isso a partir da geração de dados e informações, tá certo? Eu não tenho controle e planejamento se eu não tenho nem dados e nem informações. Lembre-se que a minha tomada de decisão ela está atrelada à geração de informações, certo? Tudo bem? Essa é bem fácil, né, pessoal? A gente tem, então, a questão número 8. Vamos lá, para daí a gente entrar depois nos exercícios. Bom, 8. Podemos afirmar que
Passivos são obrigações com terceiros de curto e longo prazo. Embora eu não tenha tratado com vocês essa questão de curto e longo prazo, pessoal, aqui dá para a gente entender bem, tá? B. Ativos são obrigações com terceiros de curto e longo prazo. C. O balanço patrimonial demonstra o resultado do período ao longo dos anos, né? E D. O patrimônio líquido representa as dívidas da empresa com terceiros. Olha, isso aqui é basicamente o que a gente acabou de falar. E os razonetes possuem o lado do ativo e o lado do passivo. Pessoal, para quem prestou atenção, tem um comentário disso aqui um pouquinho antes aí, né? Que a gente fala a questão do lado do débito e o lado do crédito, tá? Bom, então qual que é a alternativa aí, pessoal? Neste caso aqui. Alternativa 1. É isso aí. O Antônio, a Luísa, aí o pessoal está se manifestando aí. É isso aí. Alternativa A. A de amor, né? Porque nós estamos falando em geração, são obrigações com terceiros de curto e longo prazo. Pode falar, Ademir. Tá me ouvindo, professor? Tô, sim. Só que eu fiquei com uma dúvida nesse exercício, porque assim, ó... Na 8, né? Você tá falando? Na 8, na alternativa C. Eu fiquei em dúvida entre a A e a C. Porque na C fala assim, ó, o balanço patrimonial demonstra o resultado do período ao longo dos anos. Porque assim, a gente faz o balanço, independente, o senhor falou que é feito do passado, né? Do passado até o dia de hoje, não é? Isso. Então, mas eu fiquei com dúvida dessa, porque eu falei assim, eu não sei se o professor já explicou isso, eu vi isso no filme que um dos alunos recomendou para a gente assistir, do contador lá. Ele tinha feito o balanço de uma empresa de 15 anos. Então, eu fiquei em dúvida com essa resposta. O que não está certo também, a C? Não, vamos lá, vou explicar. Tá. Bom, primeiro, vamos explicar a questão. Então, aí eu vou fazer o comentário aí do jeito que você perguntou. Então, por exemplo, passivos são obrigações com terceiros. Sim, com terceiros. Se a gente pegar aqui, ativos são obrigações. Não, ativos são bens e direitos. Aí C, o balanço patrimonial demonstra o resultado do período. Não, aí eu vou explicar esse item. E D, o patrimônio líquido representa as dívidas da empresa com terceiros. Primeiro, patrimônio líquido, como eu acabei de explicar, não representa dívida e se for alguma coisa não é com terceiros, seria com os sócios, tá? E aqui ele fala, os razonetes possuem o lado do ativo e o lado do passivo. Não, eles possuem o lado devedor e o lado credor. Bom, por que a C está errada? Porque aqui, ó, o balanço patrimonial demonstra o resultado do período. Não, o balanço ele demonstra patrimônio, ativos e passivos. Resultado do período é o que nós vamos começar a aprender na sequência, tá? Então, é o quê, balancete? Não. Nós também vamos falar de balancete. O balancete é um demonstrativo, tá? Que ele é mais detalhado que o balanço. O resultado do período é o que nós vamos aprender na sequência, que você apura o lucro ou prejuízo. O resultado do período é o lucro ou prejuízo. E isso não é demonstrado no balanço. Isso é demonstrado na DRE. Entendeu? É o que a gente vai ver aí na sequência. É por isso, agora, a gente tem que pensar o seguinte. Toda vez que você pensa no balanço, você pensa no balanço de um ano. Você pode ter balanços sequenciais, mas é sempre no balanço de um ano. Tá bom? Espera, só um minutinho. Desculpa, fala, Ademilton. Então, o balanço se resume a 12 meses. Então, para cada ano tem que se fazer um balanço. Isso, é isso aí. Para cada... Tá, Na verdade, as empresas fecham, via de regra, mês a mês. Tá. Para fechar o balanço mensal, no caso, né? Para você depois ter o balanço final em dezembro, que é o que você publica, o que você manda para o banco. Ó, o Aloysio está falando ali mais ou menos, né, Luiz? Aí depende, né, Luiz? Então, depende. E surgiu... Vamos lá, fala, Luiz. Deixa o Antônio falar e o Aloysio fala. Fala, Antônio. Não, o balanço, inclusive, é importante, o fechamento no fim do ano, para a prestação de conta para o fisco. Isso, exatamente. Somos obrigados, porque a gente tem que entregar a declaração. Hoje a gente chama de ECD, né? ECD e ECF, que são as obrigações, basicamente, como se diz? A gente tem que entregar a parte fiscal e a parte contábil, efetivamente, a gente é obrigado a entregar isso. Então, tem que entregar todo ano, como o Brás falou. A gente não tem como fazer em períodos separados, né? Só um minutinho, Ademilton. Fala, Luiz, você...
deixando a deixa aí que você estava falando aí, geralmente as empresas não cumprem. A maioria, a gente implanta o sistema lá que a gente trabalha, muitas não fazem esse fechamento correto. Então, esse depara aí nunca vai fechar a perna direita. E chega na hora de entregar as obrigações, fica aquele desespero, porque não costuma trabalhar corretamente. Então, Aloysio, mas vamos lá. Eu sei que a empresa que vocês trabalham lá é de informática, né? Mas vocês fecham isso? Vocês fecham o balanço lá também, não? Não, vocês não... A gente implanta a parte a parte contábil. A gente faz a implantação do sistema e a gente entende do contábil. Porque muitas vezes eles pedem consultoria para a questão de contábil. Entendi. Mas isso mais para indústria, comércio ou para escritório? Geral. Geral, tá. Bom, Geral. Isso que o Aloysio está falando, pessoal, acontece bastante, tá? Porque a gente, na prática, que as empresas, principalmente o escritório de contabilidade, demora muito para fechar. Realmente tem uma demora bastante grande aí. Assim, eu sei de escritório que nós estamos agora em abril, o cara tá de 2020, nós deveríamos estar fechando as demonstrações de 2019, porque em tese, até 30 de abril, em tese, ainda estaria no tempo para fechar, de acordo com a Lei 6.404, mas tem empresa que está fechando lá 2017, 2018, 2019. 19 tudo bem, mas está fechando 17 e 18. Tem bastante ainda aí fazendo isso, tá? Eu sei que aqui na sala não tem alunos que estão nessa situação, tal, né? O pessoal tudo está fechando aí no prazo direitinho, tal, né? Mas acontece bastante, sim, né? Então tem que ser fechado de forma anual, certo, pessoal? Tem que ser fechado todos os anos. Tudo bem, pessoal? Dúvidas aí na questão? Então, alternativa A. Fechou aí? Diga. Na questão da alternativa A, eu creio que foi uma pergunta em nível avançado para a gente, porque assim, passivos são obrigações com terceiros, a gente já sabia, mas curto e longo prazo eu tive que pesquisar na internet, pelo menos eu vi lá que curto prazo era até 12 meses e longo prazo era acima de 12 meses, não sei se é isso, né? Isso, tá certo, a função do aluno é pesquisar mesmo. Ué, tá certo, vocês estão fazendo a prova em casa, tá certo? E outra, Demilton, assim, tô falando aqui, claro, tô falando brincando aí, mas... Desculpa se eu descaracterizei, não foi isso não. Não, mas faz sentido, ó. Só que assim, ainda que eu colocasse ou não a questão do curto e longo prazo, na prática, daria para vocês responderem. Seria uma questão de nível avançado se eu estivesse perguntando detalhes sobre curto e longo prazo, que não é o caso, tá? Então, eu acho que, vou ser sincero, do ponto de vista de vocês, eu considero essa aqui também uma questão fácil, né? Ó, Yara, tá bom, desculpa que eu falei que era avançado, desculpa. Mas realmente nesse momento não é. Eu sei que eu não falei sobre isso, tá? Mas dá para vocês responderem. Olha lá, o Danilo tá concordando ali, a Yara, tal, a Ana tá tudo concordando comigo ali, olha lá, né? Enfim. Tem outros aí que eu não... A Kika ali também, né? Enfim, as pessoas ali... Fala, Antônio. Eu só fiquei triste com o Patiolo, porque oficialmente os manuais de contabilidade trazem ele como o apresentador efetivo das partidas dobradas. Entendeu? Aí eu fui nessa. Não, então, mas assim... Bom, primeiro, Antônio, eu falei isso em sala, né? E assim, depende do livro, tá? Depende do livro. Eu vou falar para você, depende do livro. Quando você pega uns livros que são mais... Por exemplo, o que a gente usa aí como base, né? Que é o livro texto aí, que a gente usa, que é aquele livro dos professores de contabilidade da FEA USP, que é o nosso livro texto, base. Lá ele fala que foi ele que escreveu, ele detalha, mas ele não fala que foi ele que escreveu. Então, eu sei que tem livros que falam isso, mas assim, muitas vezes são pessoas que falam, mas não tem necessariamente, digamos assim, um embasamento mais firme aí com relação a esse conceito. Tem que tomar cuidado. Viu, pessoal? Fiquem muito atentos. Isso que o Antônio está comentando é bem importante, porque, às vezes, tem aluno que fala assim para mim, professor, me indica aí um site, um material na internet para que eu possa estudar. Eu normalmente indico os livros, textos que a gente tem. Sabe por quê? Se eu indicar um material na internet, o que pode acontecer? Então, vamos lá. Indiquei, a Márcia foi lá, pegou o material
estudou, tal, né, Márcia? Só que é o seguinte, ela pegou aquilo de um site que não era um site adequado. Pegou aquilo de uma pessoa que não tem um embasamento técnico adequado. E é o que acontece? Depois ela vai ficar me questionando lá na sala. Professor, o senhor está me ensinando errado, porque eu aprendi assim. E sabe o que acontece isso, pessoal? Principalmente quem fez técnico aí. É muito comum, vocês vejam lá em sala de aula, o aluno fala assim, mas no técnico eu aprendi diferente, tá? Aprendeu porque, é o que o Antônio está comentando, muitas vezes os professores do curso técnico, não quero desmerecer nenhum colega, mas às vezes ele não tem, tem professor, e aí da faculdade também, tá? Viu, Antônio? Tem muito professor da faculdade também, que não tem embasamento técnico adequado. E vou falar para vocês, na Embi Morumbi eu dou aula no 7º semestre. 7º. Tá? Lá eu dou uma disciplina agora que chama preparatório para o exame de suficiência. Eu estou resolvendo a última prova com eles. Tá? Assim, quando a gente estava com aula presencial, quando eu fiz esse comentário, a maioria errou. A maioria, na verdade, todos, né? Todos disseram que foi Luca Paciolo quem inventou o método. Não. Ele escreveu, aprimorou, fez uma série de melhoria. Não vou dizer melhoria, mas ele escreveu sobre, entendeu? Ele formatou o método. Quando a gente voltar na aula presencial, pessoal, eu tenho um livro, eu vou mostrar para vocês. Vou ver se eu pego... É que ele não está aqui, está lá no escritório, né? E eu não estou saindo praticamente de casa, tal. Mas se eu for no escritório, acho que eu vou ter que ir lá amanhã. Aí eu pego esse material, o livro, e mostro para vocês a capinha lá do livro para vocês poderem pegar depois. Beleza, pessoal? Muito bem. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Engraçado, a gente não recebeu aqui ainda o MyMax aqui, né? Deixa eu ver quem que é o MyMax aqui. Ele perguntou, nesse caso, como fica a situação com a receita. É isso? É que não sei quem que é aqui. Tá aqui, né? Enfim. O que você quer dizer aqui nessa pergunta? E como fica, nesse caso, a situação com a receita? Você está dizendo quando a gente apresenta o balanço, é porque funciona assim. Você diz quando está atrasado, né? O que acontece? Então, como a gente estava falando, na hora que você tem um balanço, ele está atrasado, é que assim, depende, é a Eulália que está perguntando, né? Então, Eulália, funciona assim, quando você tem um balanço, como o Aloysio falou, que ele está atrasado por mais de um tempo já passou o prazo da entrega, é que assim, quando você tem uma empresa que está no lucro presumido, uma empresa que está no simples, ou MEI, por MEI não precisa, a gente não tem nem como comentar, mas assim, uma empresa que é lucro presumido ou simples, o que acontece? Isso são regimes tributários que vocês vão aprender um pouquinho mais para frente. Esse tipo de empresa, eles não precisam entregar um balanço para a Receita Federal. Eles vão entregar as apurações de impostos mensais, e a apuração tem que ser mensal. Não tem como fugir, tá? Você pode ter uma apuração trimestral lá, mas assim, não tem como fugir efetivamente da apuração dos impostos. Então, esse tipo de empresa, quando está atrasado, eles apresentam somente a questão dos tributos, tá? Porque o fisco ainda não exige que tenha balanço para todas as empresas. Então, a gente segue a norma, né? A teoria que diz que tem que ter o balanço. Agora, para a Receita Federal, você tem algumas exceções. Então, é por conta disso que a gente acaba, ou muitas empresas acabam entregando depois, né? Acabam entregando aí, como se diz, depois do prazo final. Tá certo, pessoal? Muito bem. Vamos lá, ó. Então a gente tem mais 8 minutos aí, né, pessoal? Enquanto não apareceu aqui o tempinho aqui para a gente continuar, vamos então. Nós terminamos as questões, né, pessoal? É isso? Falamos a 8? Falamos, né? Qual a alternativa? A. Beleza, pessoal? Dúvidas aí nessas questões? Não? Tranquilo? A Shirley falou que tá ok ali. A Yara ok. Né? Tranquilo aí? Todo mundo fechou aí? Beleza, a Daniele ali, muito bem. Beleza, pessoal. Tem muitos que eu não estão sem câmera, né? Que eu só vejo aqui a fotinho de vocês ou só o nome. Então vamos fazer o seguinte, pessoal. Nós vamos fazer assim. A gente tem meia hora aí para das 8 às 8h20, às 8h10 nosso intervalo, não é isso? Fala, Demil. O software começou a picotar, professor. Né? Ele veio uma mensagem que ele não cairia. Ah, tá.
Mas, de qualquer forma, pessoal, como a gente já terminou essa primeira parte, falta só 7 minutos, então nós vamos encerrar aqui. Nós vamos, então... Eu vou fazer o seguinte com vocês. Nós vamos agora encerrar. Temos meia hora aí de intervalo, certo? A gente volta às 8h30, beleza? Só que nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Ao invés... O que vocês acham? Ao invés de eu ficar mandando o e-mail lá para o Ademilton, para ele repassar para todo mundo, que, enfim, pode fazer também, talvez fique mais fácil colocar no meu site lá. O que vocês acham? Coloco na aba Downloads lá, coloco. Entra no link lá. É melhor ou não? O que vocês acham? O que é, Antônio? Para mim, tanto faz. Pode ser lá, pode ser com o senhor. O importante é que tenha conteúdo. Beleza. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Nessa daqui, eu vou criar porque eu não tenho criado lá ainda, né? Então o pessoal está pedindo aqui que o que é mais rápido é passar para o Ademilton, tá, Ademilton? Então, voltando, agora eu vou encerrar essa apresentação. Quando for um pouquinho antes, faltando uns 10 minutinhos, 5 minutos, eu passo para o Ademilton e ele passa aí para vocês. Beleza, pessoal? Então, vamos tomar um cafezinho, daqui a pouco a gente volta. Fechado? Muito bem, pessoal. Ok, Fechado. só vou mandar por Zap, né? Eu vou mandar no seu Zap, Ademilton, fica mais fácil. O pessoal tá achando mais rápido, tá Ok. bom? Então tá bom. Tá bom, ok, professor. Bom café. Beleza. Ô, Gabriel, você tá aí ainda ou não? Ô, Gabriel, é o seguinte, então eu ia mandar a confirmação, mas eu recebi muitos e-mails de uma única vez. Então eu não recebi. Eu vou checar aqui agora e na hora quando a gente voltar eu vejo se o seu e-mail recebeu. Mas a princípio, se você mandou direto para mim, eu recebi. Eu vou confirmar e te falo depois, tá bom? Voltando aí do intervalo, então eu falo. Tá bom, pessoal? Então, até daqui a pouquinho. Abraço a todos aí. Vou encerrar agora, tá? Valeu. Valeu, pessoal.